Então, bem-vindos a esse Localizer Webinar Series do Gaia Education. E é um prazer enorme hoje a gente estar aqui com o Tomás. Mas para começar eu vou compartilhar a minha tela. Para dar as boas-vindas. Muito bem-vindos mesmo. Quem tem interesse no tema, a gente vai ter uma ótima conversa hoje dentro desse programa do Gaia Education, que é trazer diferentes temas, hoje dentro da dimensão ecológica, porque estamos aí no momento que a dimensão ecológica nos chama, e está chamando aí a floresta, os oceanos, a natureza, está nos chamando para que a gente se transforme, para que a gente aprenda novos caminhos, e dentro do programa online, o GUIDES Design para a Sustentabilidade, logo mais aí no dia 27 a gente tem iniciando a dimensão ecológica, com o design ecológico. E aí a gente vai poder estudar, se aprofundar em 5 módulos aí, desde o design ecológico, tecnologias, água, energia, sistemas de alimentos, retrofit e construções ecológicas, tudo isso em 8 semanas de programa online. E quem tiver interesse, entre em contato pelo site, vou deixar depois no chat. E trouxemos hoje esse querido amigo, irmão de jornada, Tomás Lotufo, e que tem muitos predicados, uma prática incrível, né? E ele é arquiteto urbanista, mestre pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, é permacultor, bioconstrutor, professor de pós-graduação de Arquitetura e Sustentabilidade na Belas Artes, professor da graduação de Arquitetura da Faculdade Galileu, mas também é educador do nosso programa presencial do Gaia São Paulo. Esse ano a gente não pôde ainda realizar por causa desse cenário de pandemia, mas ele está sempre conosco. Também atua como arquiteto no escritório colaborativo Sem Muros Arquitetura Integrada, onde tem foco de arquitetura de baixo impacto ambiental e projetos comunitários de impacto social positivo. Ainda atua no núcleo de permacultura do sítio Beira Serra, em Botucatu, e em São Paulo, no coletivo Permasampa. Então, com essa experiência toda, com essa jornada linda, ele tem muita coisa para conversar conosco aqui. E o nosso tema é permacultura e retrofit. Né, Tomás? Contigo a palavra. Eu sei que a gente já conversou um pouco sobre isso e como isso está fazendo diferença agora, ainda mais nesse momento especial que a gente está de Covid-19, né, de busca por novos caminhos. Então, seja bem-vindo e a palavra agora é sua. Bom, boa noite para todo mundo. Eu vou colocar aqui uma tela que eu vejo todo mundo, que é gostoso, né? Aqui. Agradeço muito esse convite da Lara e do Gaia Education para poder falar um pouco de coisas que, no meu entendimento, são importantes e que eu vivo elas, né? Então, é muito especial essa oportunidade que eles abrem para a gente poder conversar a respeito de uma temática que a gente considera importante e necessária, né? Então, eu agradeço muito, Lara, esse espaço. Eu preparei aqui uma conversa, né? Eu até falei para a Lara, acho que eu vou fazer um vídeo, mostrar minha casa. Eu fiquei meio que entendendo esse espaço, esse território de conversa, né? E como que a gente poderia fazer dele o mais proveitoso possível. Eu sinto que uma das coisas interessantes do online é essa situação meio, essa live virtual, né? Essa coisa meio viva, mas que, por outro lado, ela é virtual. Então, eu achei
melhor do que apresentar um PowerPoint, um vídeo, alguma coisa, é interagir, falar um pouco e receber um pouco do que vocês que estão aqui juntos, né, gostariam de conversar dentro dessa temática da permacultura e do retrofit. Tá? Fico muito honrado com a presença de todos e todas que estão aqui, né? E praticamente uma sala de aula, né? Isso é muito gostoso de imaginar, assim, uma sala de aula dentro de uma roda virtual. Bom, então vou começar falando sobre o que é permacultura, né? Se eu estivesse numa sala de aula real, eu ia pedir para a turma levantar as mãos. Quem aqui tem bastante proximidade com o tema da permacultura? Quem tem pouca? Eu ia fazer esse tipo de pergunta. Embaixo, aqui no Zoom, não sei se todo mundo consegue ver, mas tem uma coisa que são reações, né? Você faz um joia ou uma palma. Então, quem tiver proximidade com o tema da permacultura, faz um joia para mim, por favor, que aí é bacana que eu vou entendendo como é que está o grupo e em que lugar que estamos, né? Eu estou vendo aqui, olha, 4, 7 joias, 8. Então, tem 8 pessoas que têm uma proximidade com o tema e outras 20 que não estão tão familiarizadas, né? Agora pintou um 9 aqui. E estou vendo gente, amigos aqui. Foi bom ver os joias que eu estou vendo os amigos aqui. O Fernando, muito bom. Luísa. Bom, a Tati, Fausa, do Ecopark. E outras pessoas, né? Bom, vamos direto para o tema. O que é a permacultura na minha perspectiva? Né? A permacultura, ela é uma maneira de atuar no território onde busca-se você gerenciar a energia para que ela se manifeste da maneira mais positiva possível. Então, quer dizer, somos pessoas dentro de um território e a nossa capacidade de mobilizar energia no território é altíssima. Não é à toa que a gente consegue observar no mundo humano, né, de relações, impactos muitas vezes negativos, outras vezes positivos, né, numa perspectiva energética. Então, assim, como mobilizadores de energia e direcionadores da energia, a permacultura propõe formas positivas de administrar a energia, né? Então, esse é o primeiro ponto. Aí vem uma pergunta: o que é energia e o que seria fazer algo positivo com a energia, né? Como fazer algo positivo com ela? E como é que a gente faz algo negativo com a energia? Bom, então eu vou trabalhar essas duas questões. O que é energia e ela nessa positividade. E depois a energia no território. Energia, de alguma maneira, é o contrário de lixo, né? Então, a gente pode entender que lixo é tudo aquilo que a gente não sabe o que fazer ou sabe, mas não faz o que deveria ser feito. Ou seja, energia dissipada, ela se transforma em lixo, né? Bom, energia dissipada é aquilo que deixa de ser energia porque ela não está mais disponível, você está perdendo ela nesse conceito, né? Obviamente que o calor é uma energia dissipada. Então, nesse discurso que eu estou fazendo, eu estou falando do calor que é perdido. Quando você dissipa o calor e usa, ele continua sendo energia, né? Então, deixa de ser algo perdido, que nessa minha lógica de raciocínio poderia ser lixo ou poluição. Portanto, na permacultura,
a gente busca fazer com que a energia não seja dissipada, no sentido dela perdida, né? Ela constantemente está sendo dissipada, isso faz parte da lei da termodinâmica, mas buscamos aproveitar ela da melhor maneira possível, né? E o que é energia, na perspectiva da permacultura? Energia, ela não só é, obviamente, a energia elétrica, né? Eu acabei de falar, por exemplo, do calor. Então, assim, a energia, ela se manifesta no território de diversas maneiras, né? Então, a energia numa floresta, ou num bosque, ou num espaço externo, ela é matéria-prima em decomposição, né? Então, é uma energia que está saindo de um fluxo que é folha de árvore, por exemplo, ou fezes, ou alguns insetos mortos, e etc. E ela está em decomposição, né? Isso é energia. Energia é a árvore, é o galho que caiu. Energia é toda forma de recurso que a gente tem disponível no território. Então, todo recurso que existe no território a gente pode entender como energia. São os recursos que a gente precisa mobilizar e direcionar, né? Portanto, a gente podemos brincar que tudo é energia. Ela só deixa de ser quando a gente não tem a liberdade de interagir com ela, a percepção sobre ela, o reconhecimento a ela, né? Então, quando a gente não consegue identificar a energia, muitas vezes ela é energia, mas na tua perspectiva não é, e portanto você não vai aproveitá-la, né? E esse não aproveitamento pode gerar algumas coisas. Ela pode se perder e não causar nenhum problema, ou ela pode gerar algum impacto. Um exemplo disso é a água da chuva, né? Então, quando cai a água da chuva no teu território, ela pode se manifestar de uma série de diversas maneiras, né? Se eu coloco ela dentro de uma cisterna, eu armazeno, ela é uma energia potencial. Se eu deixo que ela escorra pelo meu jardim e meu jardim está ajardinado, ela é uma energia que está fluindo para um outro lugar. Eu estou, de alguma maneira, perdendo essa energia. Se eu absorvo essa energia, eu tenho uma energia disponível no meu território. Por quê? Porque essa água que está sendo absorvida na terra, ela vai se manifestar posteriormente em forma de plantas e etc. Né? Então, eu começo a entender que se o meu jardim ele for um solo compactado, ó a Brasília lá também estou vendo. Se meu jardim for um solo compactado, né? Ou seja, não tem capacidade de absorção, e ele tiver uma inclinação muito alta, eu perco essa água em forma de energia. Se meu jardim for mais plano e ele tiver capacidade de absorção, essa energia ela fica no território e depois ela se manifesta em forma de planta, né? Portanto, o nosso desafio como permacultores e permacultoras, num primeiro momento, é identificar quais os recursos que você tem disponível no território para, a partir dessa identificação, você poder gerenciar essa energia. Ao gerenciar a energia, é o que a gente chama de design permacultural, né? Então, você faz um plano para essa energia. Eu reconheço a água da chuva, eu reconheço o sol que bate na minha parede, que entra na janela, eu reconheço a energia elétrica, eu reconheço a matéria em decomposição, eu reconheço o fluxo de ar, eu reconheço a presença de pessoas naquele território, que também são fontes de fonte de energia. Eu reconheço a cultura do local, que de alguma maneira a cultura também, a informação é uma fonte de energia, né? É capaz de mobilizar elementos potenciais e que florescem outras atividades. Então, eu vou reconhecendo essas energias e coloco num plano, num papel, num mapa, em algum lugar, né?
E aí eu começo a olhar para elas e falo, opa, você vem para cá, você vem para cá, eu não quero perdê-las. Eu não quero que essa energia vá embora. Eu quero que essa energia, ela fortaleça este local, né? Aí a gente vai para aquele segundo elemento que eu falei para vocês, que é como fazer com que a energia ela tenha um fluxo positivo, tá? Então, nessa linha de raciocínio, quando o fluxo é negativo, a energia ela degrada e ela resulta em poluição, né? Quando o fluxo é positivo, ela desperta potência, ela aumenta a vitalidade do território, aumenta a capacidade do território existir, né? Agora eu vou trazer um exemplo, voltar para um exemplo. As fezes humanas. Isso é um recurso energético, né? Ela tem energia, ela tem capacidade de, dependendo do fluxo que você der para ela pode se transformar em energia benéfica ou poluição. Quando é que ela se transforma em poluição? Quando a gente acumula ela num determinado lugar e tem tanto dessa energia desorientada, desgovernada, sem um desígnio, sem um plano, que essa energia ela vai se transformando em poluição, ela vai degradando o ambiente e vai gerando o que é o contrário da vida, que é a morte, né? Então, a gente tem essa quase que uma dualidade, né? Essa energia, ela está no fluxo negativo, ela potencializa a ocorrência da morte. Se a energia está no fluxo positivo, ela potencializa a vida, né? Numa outra situação, eu estou com as fezes humanas dentro da minha residência ou dentro de um conjunto de residências e essas fezes humanas elas vão ser direcionadas para um biodigestor. Esse biodigestor ele vai produzir gás. Esse gás, em forma de energia, vai gerar calor, vai gerar cozimento de alimentos por causa do calor, ele pode acender uma lâmpada, ele pode fazer um motor funcionar, etc. Esse biodigestor também ele vai promover um excedente dessa produção de gás, que é o biofertilizante. Esse biofertilizante são nutrientes que estão mais disponíveis para a gente levar para todo um território de jardim e de outros elementos que gostam dele. Ou seja, eles gostam desse biofertilizante, né? E aí o fertilizante faz com que a vida vá se manifestando nesses locais onde ele se encontrou. Aí a gente vem ver um outro elemento aqui. A energia, para ela ser positiva, ela tem uma origem e um destino. Essa origem, nesse lugar onde ela se origina, ela tem um direcionamento. O direcionamento dessa origem deve ser para um lugar que vai acolher ela de maneira positiva, né? E que goste dessa energia. Então, as fezes humanas, se ela for para um lugar específico que não gosta dela, ela vai se transformar em poluição. Se ela vai para outro local, ela vai se transformar em recurso. Portanto, na permacultura, a gente trabalha com princípios da ecologia. Esse exemplo que eu trouxe para vocês é o exemplo de um princípio ecológico básico, que é dos ciclos e dos nichos, né? Então, assim, para que esse recurso energético ele flua dentro de um ciclo, ele precisa ter nichos. Na permacultura, o que a gente faz efetivamente é construir nichos. A gente, por meio do planejamento, a gente vai criando nichos para que essa energia que está em fluxo, ela seja acolhida, ela entre em locais que gostam dela. E no momento que eles acolhem essa energia que eles gostam, eles se manifestam em forma de vida. Esses nichos, né, esses habitats, se manifestam em forma de vida. E assim a energia ela vai circulando e potencializando a vida, né? Por isso que a gente usa muito a palavra design, por isso que no universo do Gaia Education tem um capítulo que é design ecológico, né? Design vem da sua origem, da palavra, de designar, dar destino a.
né? Então, o nosso papel no mundo, na nossa existência como mobilizadores de energia, é saber ter essa capacidade de percepção de como dar destino às coisas, como designar as coisas. Na permacultura, o nosso trabalho é fazer design, é designar da melhor maneira possível. E aí vem o design no universo que a gente trabalha mesmo, de criar formas, criar desenhos, criar situações formais, físicas, territoriais, que acolham bem a energia. E por isso que muitas coisas que a gente faz na permacultura, elas são extremamente bonitas. Porque a beleza, na sua essência, ela também representa vitalidade, ela também representa o positivo da energia, o fluxo positivo da energia, né? Então, muitas vezes, na permacultura, a gente trabalha um jardim produtivo, né? Um jardim onde você mistura hortaliças com ervas, com talvez até alguma coisa de lavoura, então aquilo lá fica super colorido, com várias formas, redondas, raízes, coisas mais compridas que se abrem, e algumas que florescem numa época, outra em outra época. E isso a gente olha e fala, nossa, que coisa bonita, né? E toda essa fisiologia desses elementos, essa diversidade fisiológica, ela é em virtude do benefício energético. Enquanto uma que sobe e a outra que se espalha, elas não têm competição em relação à luz solar. Elas, muito pelo contrário, elas cooperam. Enquanto uma é flor e a outra é raiz, e ambas podem servir como alimento, existe uma cooperação também, né? E aí você pega essa horta e desenha ela como se fosse uma grande mandala, né? Como se fossem bolas, canteiros, né? Jardins em forma circular. E a gente percebe que se a gente organizar esses círculos num grande círculo, formando a tal da mandala, a ocupação do território ela é muito mais eficiente, né? Ela é fisicamente mais eficiente, ou seja, você consegue colocar mais unidades por metro quadrado do que se fossem canteiros lineares. Então, você desenhou essa mandala, você criou uma diversidade de espécies, né? E, consequentemente, a energia se potencializou. Porque os elementos que estão lá se manifestam melhor em relação à energia. Então, o design é tomar decisões juntamente com decisões conceituais de planos e decisões formais, ou seja, como eu vou ocupar esse território, né? Até a Tati Fausa, que está aqui, que eu falei, oi, Tati, tal, ela trabalha no Ecoa Parque, que é um parque que a gente fez uma horta mandala lindíssima, que eu recomendo vocês de conhecerem essa horta, né? Então, assim, nesse primeiro momento eu quis conceitualizar o que é a permacultura, tá? E trazendo energia como um elemento que está percorrendo todo esse conceito da permacultura. Agora, eu queria trazer um pouco mais para a nossa atividade no território. Então, a gente falou um pouco sobre designar o território, dar destino às coisas e desenhando esse território, né? E o grande benefício de fazer isso é a potência energética, né? Bom, no segundo momento, eu quero falar um pouco do que a gente está vivendo, que é essa situação de pandemia, né? E o quanto a permacultura, ela dentro dessa lógica de fique em casa, ela está extremamente conectada a esse conceito. Não agora, na pandemia, mas o design que a gente faz, o planejamento permacultural que a gente faz, é justamente para a gente ficar em casa, né? O objetivo, sim, é que fiquemos em casa e que a gente saia o mínimo possível. E quando a gente sair, a gente consiga fazer diversas atividades para que esse percurso de saída, esse tempo de saída, seja valorizado ao máximo possível, né? Então a gente aí vem um pouco o conceito do retrofit. A gente planeja a nossa casa
o ambiente que a gente vive, para que a energia se potencialize ao máximo, né? E, consequentemente, com a energia se potencializando ao máximo, a gente precise sair menos, né? Existe uma problemática que a permacultura tem como base, que é o excesso de energia que a gente consome no nosso mundo, e esse excesso de energia que a gente consome, que é uma energia rápida, né? Então a gente consome e já vira lixo rapidamente, então é um excesso, além de ser uma quantidade muito grande, a lógica de consumo é eu uso e já vira lixo, eu uso e já vira lixo, né? Então, assim, a permacultura trabalha com uma base de discurso que é o decrescimento energético, né? Ou seja, precisamos limitar esse nosso consumo, precisamos limitar a maneira que a gente consome, precisamos limitar os objetivos dentro dessas nossas relações, principalmente fora de casa, né? Porque isso transforma energia em poluição. Essa nossa atividade pega bens que só fortalecem a vida, fazem o melhor que se pode ser feito com a vida, a gente pega esses bens e transforma em lixo. Então, a gente está o tempo inteiro jogando a vida no cesto de lixo, que nem deveria usar, nem deveria existir essa palavra no nosso universo, né? Várias comunidades tradicionais, em várias comunidades tradicionais, não existe a palavra lixo, porque não existe o conceito de lixo. O, o, o conceito de lixo, ele foi inventado pela nossa sociedade que produz lixo e foi aprimorado na medida que a gente foi transformando mais coisas em lixo, sendo que hoje o lixo é o grande tema da nossa sociedade. E é muito maluco pensar isso, que em outras sociedades essa palavra nem existe, né? Em outras comunidades não tem esse tema do lixo. Então, a permacultura, ela pensa no design para a permanência, para o decrescimento energético desta energia que se transforma em resíduo, né? Então, a palavra perma vem de permanência, né? Então a gente precisa criar situações de permanência. E essas situações de permanência têm que fazer parte da nossa cultura. Ficar em casa precisa fazer parte da nossa cultura. Eu não estou dizendo aqui que devemos deixar de sair de casa, né? Mas ficar em casa é importante para a nossa cultura no sentido de decrescimento energético, essa que se transforma em resíduo, né? Então a gente faz um design, a gente faz um plano para que seja viável ficar em casa. O que a gente precisa nessa casa? A gente precisa de um pouco de alimento, a gente precisa fazer com que a água ela circule de maneira eficiente. Então, na medida que eu uso num espaço, ela vai para outro, e depois para outro, e depois para outro, e depois para outro. Eu preciso fazer um desenho para que a casa não se aqueça no verão ou não se resfrie no inverno. Porque se ela se aquecer no verão, eu vou gastar mais energia para resfriar ela. Se eu gasto mais energia para resfriar ela, eu preciso de dinheiro muitas vezes. Se eu preciso de dinheiro, acumular dinheiro, eu preciso sair de casa e ganhar dinheiro lá fora. E a consequência desse ganhar dinheiro lá fora é que você para de se dedicar a teu espaço de vida que é a tua casa. E você para de plantar, e você para de cuidar da água, e você para de gerenciar o calor, e você para de cuidar da tua família, você para de valorizar o seu tempo. Então, a permacultura, ela trabalha com uma relação harmônica entre tempo e trabalho. Tempo e trabalho, né? O nosso trabalho tem que ser muito bem direcionado, porque ele também é energia, e essa energia tem que promover coisas o mais positiva possível, né? Então, é preciso ter um plano
para esse trabalho muito bem feito. E aí, a oportunidade que a gente está tendo agora de viver a nossa casa é gigante, no sentido da gente exercitar a cultura da permanência, compreender esse espaço que é o nosso habitat, né? Como que a gente pode entender esse lugar? Eu acho muito interessante porque eu vivo num sítio em Botucatu, chama Sítio Beira Serra, numa casa de terra, uma casa que é feita de cupinzeiro e tal. E, então, assim, digamos que eu teria todas as condições possíveis, né, para já ter tido vários insights antes da pandemia, né? Mas eu estou tendo muitos insights agora na pandemia. Eu estou reconhecendo coisas na minha casa que mesmo nessa situação favorável eu não reconhecia, porque eu saía muito de casa, eu ia muito para fora. Então, uma coisa que até outro dia eu entrei numa conversa com a Lara, né? De que a casa é um espaço pedagógico. Então, eu me dei conta, com as crianças dentro de casa, né, o dia inteiro, o quanto é importante a gente tratar essa casa como um lugar pedagógico, de aprendizagem mesmo. Né? Eu comecei a tornar o local dos meus canteiros mais eficientes, para poder trabalhar neles e produzir mais comida. E uma das grandes sacadas que eu tive, isso não está nos livros de permacultura, é que eu coloquei um tanque de areia do lado da minha horta. Por quê? Porque se as crianças não estão trabalhando comigo na horta, elas estão no tanque de areia. E aí eu posso trabalhar na horta. Porque se eu não tenho opções para as crianças nesse lugar onde eu quero ficar trabalhando a casa, para que ela se torne um espaço de permanência, né? Se as crianças não estão juntas, eu não vou fazer. Então, uma sacada que eu tive é que o design, para quem tem filhos pequenos, principalmente, e maiores deve ser mais difícil ainda, porque eles não saem do celular, né? Então, é mais complexo ainda, mas esse design tem que ser um design que também pensa nas crianças, nas suas atividades, para que a família faça atividades junto. No momento que a gente faz atividades juntos, a gente começa a desenvolver valores culturais. Uma cultura conectada à terra, conectada ao espaço de vida, conectada à integralidade nesse espaço. Ou seja, você é integral naquele lugar. Naquele lugar, eu me relaciono com os benefícios e todas as possibilidades energéticas que esse lugar me promove. No momento que eu faço isso com a minha família e com os meus filhos, a gente aprende sobre isso. Isso nos educa. Isso se transforma em valor e, consequentemente, em cultura. No momento que isso se transforma em cultura, a coisa começa a caminhar por uma mudança necessária, importante e uma capacidade transformadora incrível. Porque quem for te visitar vai falar, nossa, que legal. E aí você vai interferindo na cultura do outro. E nesse momento a gente está falando de um retrofit comportamental. Então, essa oportunidade de estar em casa nos está permitindo transformar o nosso comportamento, né? Quantos aqui não estão fazendo milhares de fermentados, faz o kombucha, faz o pão, faz isso, faz aquilo, porque agora existe um tempo dentro de casa onde a gente faz isso, né? Então, tudo isso está mexendo com o nosso comportamento, o que está mexendo com a nossa cultura e que está nos preparando para construir um mundo melhor. Esse retrofit comportamental, né? Tem um exemplo que eu gosto muito, muito de dar, né? de falar sobre ele, e que tem a ver com isso, que é um pouco a relação com meu filho, quando a gente... Isso ainda quando eu morava em São Paulo, quando a gente teve um minhocário dentro de casa, né? E aí, ele nasceu numa casa que tinha um minhocário. Então, ele já nasceu nessa casa onde os resíduos orgânicos iam para o minhocário, né? E aí, um dia eu estava andando com ele na rua e eu vi um abacate caído no chão, assim, esmagado, né? Peguei o abacate e fui colocar na lixeirinha da rua. E meu filho falou, papai, você não pode colocar o abacate aí. Não é lixo, né?
Eu falei, meu Deus do céu, que coisa, né? Ele nunca associou resíduo orgânico a lixo, nunca, não existe isso no mundo dele. Para ele, resíduo orgânico é comida de minhoca. Agora que eu moro em sítio, é comida de galinha, é comida de porco, é comida de outros elementos. Isso é maravilhoso, porque ele faz parte de uma geração diferente da nossa, que nunca vai associar a palavra lixo, a palavra resíduo orgânico a lixo. É uma revolução cultural, é um retrofit cultural fundamental para o nosso desenvolvimento, né? Bom, então, na medida que a gente gera um decrescimento energético para fora, ou seja, o nosso trabalho fora vai diminuindo e, consequentemente, todas as relações de produção de resíduos começam a reduzir, né? Na nossa casa, acontece o efeito contrário. Começa um efeito de crescimento energético. Então, o que a permacultura ela promove é abundância, né? Ela busca, por meio de um planejamento, por meio do reconhecimento de recursos, por meio de do desenho de hábitats para os recursos, né? Ela promove a potencialização da energia que, a gente olhando, o que isso resulta é abundância. Ou seja, é a maior presença de energia disponível no território de forma positiva, né? Isso também é maravilhoso, porque agora a gente está falando de um outro salto que a gente está dando, que é o salto por meio físico, que é o design de hábitats, de espaço e de conexões. A gente começa a fazer uma mudança profunda no nosso comportamento em relação à vida. Ou seja, é um retrofit biológico, né? É uma mudança nossa em relação ao mundo vivo. A gente potencializa a vida. Chegamos no lugar do sagrado, né? Por que o lugar do sagrado? Porque eu começo a fazer coisas que não é para mim e nem para o outro, é para a vida, né? É para um território sagrado. E na medida que eu exercito essa habilidade de fazer coisas pela vida, né? Tudo melhora e começa um processo extremamente revolucionário, né? Estamos construindo uma revolução por meio dessa mudança de comportamento, ponto 1, por meio dessa mudança das nossas relações biológicas, ponto 2, e por meio da consolidação do nosso espaço físico, o território. Como é que a gente forma esse território? Como é que a gente dá forma para esse território? Com esses três alimentos, está ótimo, não precisa trocar, mas também com esses três elementos, a gente cria uma revolução. A gente muda o mundo. E é isso que a permacultura acredita. Numa maneira de ir multiplicando essa maneira de perceber o nosso mundo e construindo uma capacidade revolucionária. Nessa perspectiva, para mim, a permacultura ela é política, porque ela tem constantemente uma interação social na perspectiva transformadora, transformar a realidade, transformar a sociedade, influenciar, criar estratégias para que a gente construa um mundo melhor, né? Então agora a gente está vivendo na abundância. Para finalizar, eu queria falar um pouco sobre a Casa do Futuro, né? E a Casa do Futuro, ela é bem interessante, assim, que é o tal do retrofit da casa, né? Então, como é que vai ser essa Casa do Futuro? Tem gente que acha que a gente vai fazer assim com a mão, vai abrir a janela, a gente vai falar bom dia, vai vir uma máquina e te dar um café com leite, né? Eu acho que é o inverso de tudo isso, né? A Casa do Futuro é uma casa que ela é lógica, né? Ela é uma casa muito bem pensada para que ela promova todos esses valores que a gente estava conversando aqui.
Então, acho que assim, o ponto inicial, e também é uma brincadeira que a gente fez ali, né, nesse parque que eu comentei com vocês, né? O ponto inicial é que toda casa do futuro, ela vai ter um viveiro, né? Então, é assim, olha, a casa, eu como arquiteto, né? Eu trabalho como arquiteto. Eu como arquiteto, a pessoa fala, eu quero uma casa. Quantos quartos? 2 quartos. Cozinha, sala, banheiro aqui, banheiro lá, tal, área de serviço, não vai ter área de serviço, tal. Bom, esse é o programa da casa. Eu imagino que no futuro, dentro desse programa da casa, vai ter mais um espaço, que é o viveiro. Então, todo mundo vai ter que projetar uma casa que tenha um viveiro. Por quê? Porque todos vamos ter que ser plantadores de árvore, né? Então, assim, a nossa atividade cotidiana, talvez, seja alguma coisa relacionada à árvore, né? E com isso a gente vai reconstruindo o planeta. Por quê? Porque vamos voltar lá para o início da nossa conversa, né? Onde a gente precisa planejar a energia. E onde que começa a energia? A gente esqueceu de falar uma coisa anterior. Onde que toda essa história energética, né? Porque essa conversa, ela está caminhando por um fio condutor que é a energia. Onde é que tudo começa, né? Onde é que essa história tem início? Opa, ela começa com uma coisa que chama Sol. O Sol, ele acessa o nosso território e ele é absorvido por meio da fotossíntese pelos elementos vegetais. E aí a nossa brincadeira energética começa, né? Então, a energia, como a gente está vendo nessa rápida conversa, ela é algo que potencializa a vida, que ela permite alegria, que ela permite felicidade, que é nosso grande objetivo, ela permite a abundância, ela permite a justiça social, ela permite uma série de elementos que são fundamentais para a nossa existência. Então a gente precisa dela, a gente precisa que ela se manifeste. E aí ela se manifesta por meio de todos esses hábitats que a gente estava conversando aqui, né? Mas o começo de tudo é na chegada da energia nas árvores. E aí a árvore se decompõe, o bicho come, faz cocô, e aí começa toda uma história maravilhosa em relação à energia. Portanto, a casa do futuro deverá ser uma casa viveiro, né? E todos seremos plantadores de árvore. E tem algumas coisas muito bonitas da vida, do viveiro, é que o viveiro a gente produz plantas, né? E ele constrói uma série de coisas. Então, para quem aqui vive numa região tropical, que deve ser a maioria do grupo, se você tem um viveiro na porta da tua casa, ou na frente de uma janela, ou que seja sem parede, um ambiente ligado ao viveiro, esse ambiente vai estar sempre fresco. Então, eu crio uma situação bioclimática extremamente adequada, né? Se eu moro numa zona temperada, esse viveiro vai ter uma característica mais de estufa. E aí eu aqueço minha casa por meio dessa estufa. Então, assim, como elemento bioclimático, o viveiro é sensacional, porque ele pode aquecer ou resfriar a tua casa. A qualidade do ar, tudo isso que as plantas promovem, né? A saúde do ambiente. E aí, quando eu levo as plantas para o jardim, essas que eu tirei do viveiro, vocês já pararam para pensar quantas coisas benéficas um jardim faz para essa coisa sagrada que chama vida, né? Quantos serviços ecossistêmicos são promovidos pelo jardim, né? O jardim absorve água, então ele é uma infraestrutura. Em vez de você colocar água na boca de lobo, na sarjeta, você coloca no jardim. Um jardim transpira água, então a gente melhora a qualidade do ar. Um jardim absorve poluição e muitas vezes transforma essa poluição em nutrientes. Olha que coisa maravilhosa, né? É porque eu ia falar, o jardim, ele tem cheiro. O jardim, ele pode ser alimento. O jardim, ele é riquíssimo para a fauna. Então, eu posso aqui ficar falando horas de um jardim. E concluindo esse papo de permacultura, nós, da permacultura, quando alguém pergunta o que você faz, isso a gente aprendeu com Bill Mollison, um dos criadores da permacultura, a gente gosta de falar, eu sou um jardineiro. É isso, gente. Obrigado. E acho que a gente tem uns minutinhos para pergunta. Maravilha.
É sempre tão bom te escutar, Tomás. Assim, a gente precisa sempre ser relembrado, né? As nossas células, a gente precisa sempre estar escutando e colocando em prática para a gente tornar isso cada vez mais vivo na nossa vida, na nossa casa, nos nossos territórios. E é sempre você traz com muita beleza todo esse percurso da permacultura. E aqui, olhando, tem uma colocação, um comentário que eu acho que é importante, que é um desafio de todos, né? Acho que muitas pessoas se perguntam como equilibrar. Estou só aqui buscando o comentário. Como a gente equilibrar o tempo e o trabalho. Nessa harmonia, né, que você falou, ela nos desafia enquanto seres urbanos, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante de a gente explorar um pouquinho mais. Se você puder dar mais alguns insights, eu acho que a Brasília é que trouxe esse comentário. Bacana. Obrigado, Brasília. Então, o trabalho, ele tem muito a ver com a nossa necessidade de recursos, né? Recursos para nos mantermos, né? Para existirmos. Então, ele é uma troca, né? De esforço por dinheiro. Existe um plano, agora eu vou falar de teoria da conspiração, existe um plano, né, no nosso sistema de vida, que é um plano onde a gente tem que trabalhar muito mais do que de fato a gente precisaria para suprir as nossas necessidades, né? É lógico que a gente não vai romper esse plano da noite para o dia, mas a gente precisa entender que é possível, né? Depois eu posso até compartilhar referências bibliográficas que falam sobre isso, mas que é possível com muito menos de trabalho, muito menos tempo de trabalho, gerar as nossas necessidades básicas, né? As nossas necessidades existenciais. Então, a gente precisa desfinanceiralizar a vida, né? Então, o nosso custo de vida precisa baixar. E como é que a gente baixa o nosso custo de vida? Eu volto para aqueles três elementos. Primeiro é em relação ao nosso comportamento, né? Então, o que realmente a gente precisa que a gente troca por dinheiro hoje, né? Então, isso tem uma relação com o comportamento. Agora vem o biológico. O que eu compro que eu posso, por exemplo, produzir, né? Em muitas situações isso não é possível. Então, esse equilíbrio é um equilíbrio que ele vai ser conquistado ao longo do tempo, mas a gente precisa saber que ele é possível, né? Mas o que eu posso substituir, né? Então, por exemplo, antes da pandemia, eu fazia pão só de vez em quando em casa, raramente. Só que eu sou de uma máfia de pizzaiolos, assim. Então, na minha família tem pizzaiolo lá atrás, né? E aí eu acostumei a comer massa e gosto de massa e tal. Então, assim, eu sou exigente ao pão. Então, eu comprava pão aqui em Botucatu muito caro, assim. Era uma coisa... E é impressionante que agora não tem... Eu não vou comprar pão, né? E eu estou fazendo pão e os pães estão maravilhosos. E é impressionante a diferença do que eu gastava com pão antes, né? Então, sei lá, eu gastava por mês, digamos, fazendo uma conta alta aqui, mas uns R$ 100 de pão por mês. Agora eu gasto R$ 15 de pão, né? Então, assim, no momento que você começa a redesenhar certas coisas, você tira uma série de necessidades econômicas que você tem, né? Então, essa biológica ela é muito importante. Então, o que eu compro que eu posso produzir? Então, o pão, por exemplo, você pode fazer até dentro de um apartamento, né? Então, isso vai mudando. Obviamente, a gente tem nas compras toda uma relação de benefícios sociais, então tem todo um equilíbrio que precisa ser
ser gerado. E por último, aquele terceiro elemento que é o elemento físico, né? Então, o que eu posso fisicamente no espaço que eu vivo fazer com que as relações internas desse espaço elas sejam melhoradas para que me demandem menos trabalho, menos energia, né? E assim eu consigo melhorar as coisas. Eu até fiz uma listinha para falar um pouco sobre isso, né? Então, por exemplo, tem umas coisas engraçadas. No livro do David Holmgren, ele fala assim, olha, a louça, né? Por que a gente não planeja um secador de louça bem em cima da pia, né? E aí você não precisa guardar o prato, não precisa guardar o garfo, não precisa guardar... Você faz uma coisa bonitinha, né? Então, assim, existe um esforço entre botar no secador de pratos e talheres, passar o paninho, secar, guardar e na hora que você for comer, tirar desse lugar, né? E esse lugar onde você guarda está ocupando espaço que você poderia, sei lá, fazer um desidratador de frutas ou de repente guardar os teus vidrinhos de kombucha lá dentro, né? Aí ele fala, por que a gente não deixa o sapato na porta de casa? Com certeza muitas de vocês fazem isso. Com isso, você reduz o teu tempo de faxina, né? Por que a gente não cria espaços híbridos? Então, por que as janelas dos nossos ambientes elas não têm duas funções? Então, a janela geralmente é aquela coisa na espessura da parede, né? Magrinha. Por que ela não pode ser mais larga? E aí esse mais largo vira um espaço de estar e, consequentemente, você pode diminuir o tamanho da tua casa. Ou esse mais largo se transforma num espaço de hidratação de ervas. Tal. Bom, na minha casa em São Paulo, a gente resolveu abolir a área de serviço. Né? Não precisa de área de serviço. Então, o tanque, onde a gente lava roupa, pano de prato, não sei o quê. Então, ele entrou no meio do quintal, que é onde você vai lavar uma verdura que você colheu, vai lá, a gente tem um forno de pizza, como eu disse para vocês, existe toda uma coisa com pizza na família, é onde a gente, na hora de fazer a pizza, a gente usa a água do tanque para lavar as ferramentas, etc. Então, a nossa área de serviço, ela virou uma coisa de duas funções. Além de ser área de serviço, está dentro de um contexto da casa de lavagem de coisas, de processamento de alimentos, né? Então, existe uma coisa do espaço físico que é muito importante. Na medida que você vai otimizando o teu espaço físico, melhorando o teu comportamento e criando mais vida no teu território, você desfinanceiraliza o teu universo e vai precisando trabalhar menos lá fora e ganhando tempo, né? Esse tempo, ele é uma outra forma de trabalho, não deixa de ser trabalho, mexer na horta, etc., mas é um trabalho em benefício da vida, é um trabalho sagrado. E sempre que o trabalho é sagrado, ele é gostoso demais. Você se sente íntegro, né? Você se sente melhor, integral, né? Uma pessoa plena na existência. Obrigada, Tomás. Adorei seus exemplos, tá? Obrigada. O Carlos tinha um comentário a fazer. Carlos? Então. Oi, Carlos. Acho que tocou o telefone dele, ele desligou o som, ele já vai voltar. Desculpe, ele tocou no mesmo tempo. É um comentário rapidinho, viu? Primeiro agradecer, viu, a tua disponibilidade aí. Mas é que eu estou vendo o seguinte, é muito interessante que todo esse processo é interativo, né? Quer dizer, na medida que a gente percebe o movimento, a gente também vai se transformando junto com a casa, né? Com aquilo que você está desenhando ali, né? Quer dizer, não é um processo, vamos dizer assim, unilateral, né? Que a gente imagina uma coisa, idealiza e executa, né? Aquilo vai fluindo, né? A gente vai percebendo aquilo se manifestar, né? Então, era só um comentário rápido, também não queria tomar o tempo, mas me parece que antes da coisa se exteriorizar, a mudança, esse design precisa ser interno, né? Quer dizer, a pessoa ela precisa perceber dentro dela como essa energia flui para poder depois exteriorizar através de atitudes e insights e percepções. Então, só esse comentário aí. Valeu. Eu acho que esse comentário foi maravilhoso e me dá eu aproveito para dar continuidade a ele. E outro dia eu estava pensando, bom, enfim, o que é energia, né?
E o Carlos acabou de trazer essa coisa do movimento, né? do fluxo. Só que é o fluxo positivo e é o fluxo que permite relações, ou seja, você vai construindo ao longo do tempo, quer dizer, o tempo é teu maior parceiro, então você precisa de tempo para ir construindo esses vínculos, né, energéticos, essas relações energéticas, e aí você vai potencializando o espaço. Então, eu cheguei à conclusão que energia é igual a movimento mais afeto. Né? Então, a fórmula é energia igual movimento mais afeto. Né? Se você coloca energia em movimento com afeto, a vida é potencializada. Energia parada, não tem a menor necessidade. Energia sem afeto vira poluição. Incrível. A gente chegou aqui, estamos assim para a finalização desse nosso tempo aqui. Gostaria de saber se tem mais algum comentário, alguma pergunta, assim, uma última, alguém que esteja queimando, né, com alguma coisa a comentar ou perguntar. Senão, realmente, a gente já vai para as últimas palavras. E eu gostaria que vocês olhassem aí o chat, deixei o contato, né, as conexões para a dimensão ecológica do Gaia Education online. Então, quem tiver interesse, está aí anotado também. Mas algum comentário? Tomás, últimas palavras que você gostaria de encerrar? O que eu gostaria de encerrar? Eu acho que é isso, assim, a Lina Bobardi, que era uma arquiteta que eu sempre gostei muito, ela dizia que quando você está na escuridão, no momento que você vê uma fresta, você percebe a luz de uma maneira impressionante, né? Então, ela fala que por trás de uma escuridão sempre existe uma luz, existe uma fresta, né? Então, eu gosto de ficar olhando essa fresta de luz, esse lugar que a gente vai acessar, está acessando a partir deste momento de escuridão, né? Então, por mais triste que essa passagem nossa na história da humanidade ela esteja acontecendo, eu sinto que é também uma crise ecológica, né? Então, assim, o Covid, ele aflora, né? Ele demonstra, ele nos diz, olha, existe uma crise ecológica profunda acontecendo. E é por isso que vocês estão sofrendo tanto com o vírus, né? É um problema também ecológico. E aí eles nos apresentam, de alguma maneira, uma fresta de luz que vai mobilizar a nossa capacidade transformadora. E depois de tudo isso que a gente está passando, esse mundo vai mudar drasticamente para melhor. E eu acredito nisso. Arro, Tomás, arro. Realmente, assim, que isso reverbere em cada um que se agendou para estar aqui conosco e que cada vez mais a gente possa ter essa ação evolutiva, né? A gente decidir evoluir, decidir dar esses passos e, como a gente sempre diz nas ecovilas, né? Se não é divertido, não é sustentável. Então, também essa leveza, né? Do descobrir, de como fazer diferente, né, de como fazer as melhores associações. E é isso. Agradeço muito a participação de cada um, né, que esteve aqui conosco. Estou vendo o Ricardo do Chile, vendo pessoas de vários lugares aí, e muito bacana a gente estar nesse diálogo, e é um diálogo assim que a gente tem que continuar, né? Esse aqui é um momento só para nos inspirar, para trazer alguns pontos. Os seus exemplos foram ótimos. É sempre bom assim, né? A gente ir no simples, no que está mais à mão, né? Que a gente pode começar, né? Ao desligar o computador, a gente já pode colocar em prática, já pode lançar um olhar diferente. E eu acho que é esse o convite, né? A gente praticar novos caminhos. Então, agradeço muito. Se alguém puder ligar suas câmeras,
e a gente poder se ver um pouquinho para encerrar. Quem tem aí, está num computador que consegue, ou no celular. É É bom sempre que a bom, gente assim, vê o nome, mas não tem um sobrenome, né? Daí a gente vê né? quem a Aí gente começa tem que ver o Jato, né? esses seres todos. Ariane, eu acho que a Ariane está Que professora. maravilha, maravilha. Muito grata com a presença de vocês e eu deixo mais uma vez aí, quem tem esse chamado para se debruçar um pouquinho mais sobre isso, tem essa oportunidade, começando no dia 27, é um programa online do Gaia Education e muitos temas interessantes para aprofundar, para experimentar, e quem tiver interesse está aí no chat, mande um e-mail, nos convoque aí para falar, quero participar, e a gente vai recebê-los com muito carinho nessa jornada aí de 8 semanas se debruçando sobre o design ecológico. Muito bem, então a gente vai ficar por aqui. Um grande abraço, Tomás, incrível, sempre muito bom estar contigo. Você é muita inspiração para mim e para muitas pessoas, eu sei, e tem um trabalho incrível aí. Fiquem ligados no Tomás, né? E a gente vai postar amanhã. E vocês vão poder, quem não pôde estar conosco, vai poder assistir e compartilhar, né? Porque eu acho que esse é um tema que quanto mais pessoas puderem estar sintonizados, estarem praticando, é o que a gente precisa. Um grande abraço e uma boa noite, um bom descanso, bons sonhos para todos e todas. Maravilha. Beijo para todo mundo. Um beijo. Noite. Obrigado, boa noite.